Fala galera, Daniel aqui falando com vocês mais um vídeo aqui no canal Rede Cartões. Galera, é o seguinte, nesse vídeo vamos falar como que funciona a aprovação de crédito. Só que deixando bem claro, cada instituição financeira tem ali o seu análise de crédito diferente, mas tem umas que são padrão, tá? Tem os análises de crédito que é padrão e eu vou falar o padrão, beleza? E aí, o que acontece, pessoal? São muitas opções, tá? Eu já vi que são mais de 100 opções, são muitos mesmo. Então, lógico que eu não vou falar de todas, senão vai ficar um vídeo aqui de 40 minutos, uma hora, ninguém vai querer assistir, beleza? Vou falar quais são as principais, eu acredito que muitas delas vocês já sabem, beleza? Mas tem algumas aqui bem legais de falar e interessantes, até para você estar se preparando. Se caso você se encaixa em uma delas, fala, pô, isso aqui eu me encaixo, realmente é difícil ser aprovado. Então você tenta melhorar, beleza? Então vamos pro vídeo. É o seguinte, vê o vídeo até o final, ok? Vê o vídeo até o final, porque no início eu vou falar algumas aqui que você já sabe. Cadastro, essa coisa, Serasa, essas coisas assim, pontuação, já sabe. Mas depois vai começar a entrar em algumas aqui mais interessantes, beleza? Então se você não é inscrito no canal, já se inscreva, ativa o sininho para poder estar recebendo nossos vídeos. Não adianta só se inscrever, tem que ativar o sininho que fica do lado, que aí você vai receber todos os vídeos assim que a gente postar aqui no canal, beleza? Bom, pessoal, então vamos lá. Primeira coisa, todo mundo já sabe que é os cadastros. Você vai fazer o cadastro, tudo bonitinho, vai colocar seu nome, CPF, e-mail, endereço, tudo certinho. E aí o que acontece? Já ali você já pode ser negado. Se você colocar cadastro errado, eles vão tentar te procurar nos órgãos, que já vou chegar já nessa parte. E se eles não te encontrar, ou caso tiver ali divergência, né, tiver alguma coisa... por exemplo, você colocou o endereço X, mas quando ele vai lá no Serasa, no Bacen, no Boa Vista ou outro lugar, eles veem que você, você na verdade colocou o endereço errado, podemos dizer assim, número de telefone errado ou e-mail errado. Pode ser que eles te negam, pode ser que eles te aprovam, tá? Ah, eu acho que eles não vão negar por causa disso. Eu já fui negado nisso, tá? Isso foi agora, que eu errei o cadastro. Coloquei errado lá, alguma coisa coloquei errado, não lembro, mas eu errei por causa... Eu fui negado por causa disso lá, falou, negado porque o cadastro estava errado, eu tive que consertar, beleza? Então sim, no cadastro já pode ser negado, então coloca o cadastro certinho, beleza? Por isso que eu falo, no Boa Vista, no Serasa, cara, atualiza o seu perfil, vê se o endereço que você mora tá cadastrado certinho, o número, a rua, o seu CEP, o seu número de telefone, o seu e-mail, porque toda hora a gente troca de número de telefone, toda hora troca de e-mail e às vezes pode se mudar e acabar esquecendo de atualizar o cadastro. Então tem que atualizar, beleza? Bom, tá tudo certinho, eles viram que você realmente é uma pessoa que colocou o endereço X, olhar aqui, realmente você mora nesse endereço, tem esse número de telefone que você colocou aqui, tá tudo bonitinho, tudo certinho, agora eles vão olhar a restrição cadastrais. O que é isso? Eles vão olhar se teu nome tá limpo ou se teu nome tá sujo. Simples. Segundo passo, beleza? E aí é o seguinte, vamos lá. O primeiro seu nome está limpo, não tem restrição nenhuma, ok. O segundo passo é um alerta, ou seja, você já teve nome sujo. Então assim, eles podem te aprovar, beleza? Eles podem te aprovar, mas vai ser um pouco mais rígido, porque você já teve nome sujo. E aí, eles conseguem saber isso, tá? Eles conseguem saber se você já teve nome sujo, se já pagou bonitinho, eles sabem, a instituição financeira sabe. Não quer dizer que eles vão negar, tá? Mas é mais rígido. E tem como tá com o nome sujo, no caso, aí é muito mais difícil você conseguir crédito. Tem como? Cara, vou falar que não tem. Tem sim, tem pessoas que conseguem, mas é assim, de entre 10 pessoas que pedem que tem nome sujo, uma consegue, e olhe lá, é muito difícil, pessoal. Muito difícil mesmo, tá? E isso ainda mais se for empréstimo. O cartão de crédito até vai, até algumas pessoas conseguem cartão de crédito mesmo com nome sujo. Agora empréstimo é muito complicado. E tem a quarta opção, que é quando você já tá com, não só tá com nome sujo, mas na verdade você já tá com, já tá sendo penhorado alguns bens seus. Aí nesse caso é impossível, tá? Existe um bloqueio, que aí nesse caso não tem como realmente ter crédito, não tem como, é difícil, é impossível, beleza? Então são esses 4 passos, que é o nome limpo, aí tem você já teve restrição, mas tá com o nome limpo, beleza? Tem o nome sujo, mas não tá com o bem piorado, tá com atraso, isso, aquilo, e tem o que já tá penhorando seus bens, já tá assim, já teve processo. Aí depois vai entrar no passo de análise de perfil, que é o seguinte, eles vão analisar se você é uma pessoa que paga em dia, ou se você geralmente enrola um pouco, às vezes atrasa um mês, uma semana, às vezes fica 2 meses sem atrasar, fica com o nome sujo, mas limpa logo depois. Se você é uma pessoa enrolada, entende? Ou você é um bom pagador, você paga tudo certinho, não gosta de passar nem um dia ali da fatura, já tá assim, já tá pagando sempre,
dias adiantados também, eles olham isso também, tá? E aí, se você tá pedindo um empréstimo ou cartão de crédito, no caso, vamos botar crédito em geral, tá? Com uma instituição financeira que, no caso, é a que você tem cadastro, porque nem sempre você precisa pedir crédito numa instituição financeira que você tem relacionamento. Você pode pedir uma que não tem, e aí você vai criar relacionamento. Assim, enfim, é o mesmo processo, tá? Aí o que acontece? Nesse caso, eles vão olhar se você... Qual é o seu score com aquela instituição financeira? Porque existe um score interno também com os bancos. Por exemplo, Itaú, Santander, eles também têm lá as suas pontuações, tem o seu score interno, entendeu? Depois vem a parte dos indicadores cadastrais. O que é isso? É isso aí, na verdade, eles vão olhar a sua idade, sua renda, se você é ensino médio, ensino fundamental ou é ensino superior, o seu histórico com bancos, né, com financeiras, se você tem alguma dívida, por exemplo, se você está pagando alguma dívida ou você está com alguma dívida atrasada, como que está aí o seu relacionamento com outras instituições financeiras, também olham isso. E também se você tem ações judiciais, tá? Eles também vão olhar isso. Se você não recebeu algum processo, cara, eles olham isso também. Eles olham até se você já processou alguma empresa que eles têm participação. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, tá? Só um exemplo. Vamos supor que eu sou dono do Itaú, só um exemplo. E eu sou também dono das lojas americanas, então são ligadas, tá? Você já processou lojas americanas, então, cara, provavelmente o Itaú eu não te aprovaria, entendeu? O Itaú não vai te aprovar por causa disso. Tem essas palhaçadinhas aí, mas enfim, eu entendo. E aí eles vão estar calculando sua renda por porcentagem, ver ali como é que faz, no caso, qual vai ser a melhor parcela para você, tá? Isso no caso mais para empréstimo, beleza? Para cartão de crédito, geralmente aí 70% da sua renda. Eu sei que tem muita gente que é aprovado às vezes com o mesmo limite, do mesmo valor que você ganha por mês, às vezes até mais, eu sei disso. Mas nesse caso, relacionamento, você é um bom pagador, eles vão aumentar seu limite de crédito. Mas geralmente a aprovação de primeira, assim, para a maioria das pessoas é 70%, beleza? Também sei que algumas pessoas de primeira conseguem crédito acima do salário, eu sei. Mas a maioria é 70% da sua renda, tá? Bom, outra coisa que eles pedem também, pessoal, é claro, né? É onde você mora, tá? Eles pedem até o bairro que você mora. Sim, dependendo do bairro que você mora, pode te atrapalhar a ser negado, tá? Se você mora numa comunidade carente, cara, é realmente mais difícil ser aprovado. Tanto que teve uma organização que se chama o G10, né? Que são 10 comunidades que estão se unindo para dar crédito para as pessoas que moram na comunidade. Porque os bancos não vê com bons olhos pessoas que moram em comunidade, principalmente quando tem facções criminosas, né? Os bancos não olham muito bem. Por quê? Porque lá o governo não entra direito, né? Não vai a polícia não entra, não vai carteiro, entendeu? Não chega contas lá para pagar. Então, o banco dificilmente vai aprovar uma pessoa que mora dentro das comunidades, beleza? Quando é uma comunidade pacífica, onde já entra ambulância, carteiro, entra todo mundo lá tranquilo, né? Aí, beleza. Mas quando tem facção, cara, é muito, muito difícil. É muito difícil ser aprovado mesmo, muito, muito difícil mesmo, tá? Eu conheço pessoas que têm conta no Serasa, tem assim, são pessoas, entendeu? Faz tudo certinho, mas não consegue ser aprovado por causa disso. Os bancos realmente não vê com bons olhos. Eu até fiz um vídeo sobre o G10, né? O Banco das Favelas, já fiz um vídeo sobre isso. Algumas pessoas conseguem? Conseguem, sim, algumas pessoas conseguem, mas é bem, assim, muito complicado mesmo, tá? E se você é uma pessoa que mora numa cidade boa, com um bairro nobre, cara, eles também olham, ó, o cara mora no bairro X, né? Bairro nobre. É muito fácil você conseguir por causa disso. Você ganha pontuações com isso, beleza? Bom, tem uma aqui que eu vou falar. Essa aqui não vou falar que são todas as financeiras fazem isso. Assim, como eu falei lá no início, tá? Cada uma tem o seu análise, beleza? Mas tem alguns que já é padrão. Todas que eu falei aqui é padrão, mas tem essa aqui que não é padrão. Algumas olham isso, outras não. Se você é uma pessoa que tá sempre se mudando, né? Tá sempre se mudando. Por exemplo, você morava numa cidade X, agora você está morando na outra cidade, já tem um outro e-mail, um outro telefone. Isso para algumas financeiras não é muito bem visto, tá? Eles não olham com bons olhos, a não ser que você tenha uma renda muito alta. Nesse caso, eles vão deduzir que você é um nômade digital, né? Nesse caso, você trabalha online também, tem isso, né? Nômade digital são pessoas que só precisam de internet e um computador.
pode morar em qualquer lugar do mundo, entendeu? Então são pessoas que geralmente tá aqui morando no Espírito Santo, mas depois tá lá no Nordeste, depois tá lá na Colômbia, e assim vai. Então, geralmente é isso. E aí, no caso, lógico, eles vão analisar a sua renda, vão perguntar a sua profissão. Se não for isso, cara, se for outra coisa, você ganha 1.500. Então, você tá aqui, depois você tá lá no Rio de Janeiro. 2 meses depois tá no Nordeste. Cara, isso não é muito bom para algumas financeiras, deixando bem claro que é algumas financeiras, beleza? Bom, e para finalizar, eles também olham o seu patrimônio. Pode ver que algumas empresas, algumas financeiras, perguntam qual é o valor do seu patrimônio. Vocês sabem disso, eles fazem cadastro em bancos digitais. Enfim, vocês sabem que eles perguntam qual é o seu patrimônio, pergunta até o valor, se você já tem, se é quitado, eles perguntam, você mora numa casa quitada, alugada, é sua, é da família, né? Eles perguntam um monte de coisa. Você tem lote, você tem empresa, enfim, um monte de coisa eles perguntam. Então, eles gostam de saber qual é o seu patrimônio. Se você tem patrimônio zero, atrapalha assim um pouquinho, mas se você tem algum patrimônio, ajuda. Então, tudo isso é pontuação, entendeu? Então, assim, na hora da aprovação de crédito, eles não olham só o score. O score não é o principal, o score, o cara é 800. Grande coisa. Tem gente que fala assim, eu tenho um score de 800, mas nunca sou aprovado. Cara, grande coisa, isso não quer dizer nada. Só tem um score de 800. Qual é o seu patrimônio? Você mora em qual bairro? Qual é a sua renda? Você está sempre se mudando? Ou você, não, só mora no lugar X, mas qual é o lugar que você mora? Um lugar que vai carteiro, tem pessoas que falam aqui que, pô, onde mora o carteiro não vai, tem que mandar na casa de outra pessoa o cartão de crédito. Isso também implica, assim, o carteiro não pode lá mandar o cartão de crédito, como é que vai mandar uma conta também para você, entendeu? Então tudo isso eles vão analisar, tá? Claro que eu falei só algumas opções, mas eu posso falar mais, se vocês gostarem eu posso fazer parte 2, beleza, galera? Então eu vou ficando por aqui e fui!